capítulo 5 do Evangelho de Marcos começa contando a história de um homem que foi liberto do poder das trevas, liberto do poder do diabo para servir ao Senhor Jesus, liberto pelo próprio Senhor Jesus. O texto de Marcos, quando conta esse episódio, segue-se justamente a passagem quando Jesus chama seus discípulos para atravessar o lago e eles enfrentam aquela tempestade, em que os discípulos se desesperam e chamam a Jesus: Mestre, não se te dá que morramos? Vamos perecer. E Jesus levanta-se, acalma o vento, acalma o mar, e imediatamente tudo se faz bonança, e eles ficam lá então admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus mostra àqueles homens que ele é o Senhor da criação. Ele tem o domínio sobre toda a sua criação. Vento e mar escutam a sua voz e lhes obedecem. E então o texto continua que diz que ele chega do outro lado do mar da Galileia, e quando chega lá, vai justamente encontrar um homem endemoniado que vem ao seu encontro gritando. Você vai encontrar justamente isso no versículo 1. Os três evangelistas, tanto Marcos como Mateus e Lucas, registram este episódio. O interessante é que Marcos é o que é mais rico em detalhes. Na verdade, cada um desses evangelistas vai acrescentar algo a este episódio. Mas Marcos é aquele que sai, vamos chamar aqui, na frente em termos de narrativa. A narrativa de Marcos é uma narrativa mais longa, seguida por Lucas e depois Mateus, que é uma narrativa mais curta. E quando você vai olhar essas três narrativas dos três evangelistas, você percebe que, como eu falei agora há pouco, cada um vai trazer alguma informação interessante, alguma informação a mais desse mesmo episódio. Mateus, ele vai justamente trazer uma informação que parece ser uma contradição entre Marcos e Lucas, mas que não é uma contradição, porque tanto Marcos como Lucas vai registrar que quando Jesus com seus discípulos chegam na outra margem do mar da Galileia, um endemoniado, ou um homem possuído de espíritos imundos, espírito maligno, vem ao encontro de Jesus. Já Mateus, ele vai registrar que são dois. E quem olhar assim desatentamente pode achar que é uma contradição, mas não é uma contradição. Primeiro, nenhum dos evangelistas está dizendo que exclusivamente tinha apenas um endemoniado. Percebe? Nenhum evangelista diz assim: e apenas havia um homem. Diz que um homem. Então, o fato de ter um homem endemoniado não significa que não houvesse outros. O que está acontecendo é que Marcos, ele parece nos destacar um desses por ser justamente, provavelmente, mais violento, que mais chama a atenção. E então, Marcos e Lucas dão atenção a este, quando Mateus faz uma narrativa mais curta e mais generalizada, apenas diz que haviam dois homens endemoniados e que foram libertos pelo Senhor. Então não há nenhuma contradição entre os evangelistas. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dividi-lo, vamos colocar dessa forma, dividi-los em etapas. A primeira etapa está justamente no versículo 1, que é o cenário do local aonde houve então essa história. O versículo 1, quero que você acompanhe comigo, diz aí então: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. É interessante aqui que a narrativa de Marcos dá-nos a entender que provavelmente quando Jesus com seus discípulos chegaram, ainda estava escuro, porque eles estão atravessando o mar da Galileia e eles enfrentam uma tempestade justamente no meio da noite, e depois eles seguem viagem. Provavelmente, quando Jesus desembarca com seus discípulos
na terra dos Gadarenos. Isso vai variar um pouco de versão para versão, né, porque era uma região, a região de Gadara, em que havia muitas províncias. Então, Jesus chega numa dessas províncias, numa dessas localidades, em que era uma região portuária, e ele chega e desembarca lá, provavelmente ainda escuro. Porém, era um local de sepulcros, era um local de penhascos, de cavernas, em que as pessoas eram sepultadas lá, ou provavelmente, como alguns comentaristas colocam, era um local abandonado por ter sido um antigo sepulcro. O fato é que, agora imagine você desembarcando em um local ainda escuro, um local de sepulcros, e não entendam que naquela época não havia cemitérios como nós temos hoje, então eles enterravam as pessoas em cavernas, em locais mais afastados da cidade. E quando você então desembarca, pense então nesse cenário, quando você desembarca ainda escuro, no local de sepulcros, sai um homem gritando, possuído de demônios, ao seu encontro. Então, irmãos, o cenário aqui não é um cenário dos melhores, não é um cenário tão agradável, é um cenário em que nos causa certo pavor, porque o texto vai nos dizer que, no caso de Mateus, como eu falei, 2 homens saem ao encontro, endemoniados, e gritando, e diz que Marcos e Lucas vão colocar aqui que eles faziam isso de forma violenta. Então, a primeira parte que nós temos nessa narrativa é o cenário. Escuro, local de sepulcro, e nesse cenário você então tem a figura deste homem, que você vai encontrar do versículo 2 até o versículo 5. Eu quero que você acompanhe comigo aí, diz assim: saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então, observe aqui que você tem agora a narrativa de um homem cuja descrição é uma das mais terríveis, porque diz que esse homem vivia em sepulcros. Você já imaginou alguém que mora em sepulcros? Quando você pensa em alguém que, porventura, mora em um cemitério, dentro dos padrões que nós temos hoje, até, de um certo modo, até tolerável, até aceitável, né? Porque os nossos cemitérios, eles são elegantes, são chiques, são vigiados e tudo mais. São até limpos, né? Então, quando nós pensamos em sepulcro, dessa forma, até que vai dar, mas não era dessa forma. Os sepulcros, como eu falei, eram pequenas cavernas, eram em penhascos, em que se colocava ali os mortos. Então, sai desse sepulcro, de um desses sepulcros, um homem gritando. E o texto nos diz que, a descrição diz que ele estava possuído de espírito imundo. Entenda aqui, essa expressão imundo era a mesma expressão usada para maligno. Então ele estava possuído. Entendam, irmãos, que não estamos aqui, o texto não está falando de uma doença, um distúrbio psiquiátrico que aquele homem tinha. Diz que ele literalmente, ele era possuído por demônios. Diz o texto ainda a respeito deste homem, na sua descrição, como eu falei, que ele vivia em sepulcros e vivia despido. Quando você vai ler outras narrativas, como por exemplo de Lucas, Lucas vai registrar isso, que ele andava desnudo nos sepulcros. Diz o texto também, o texto de Lucas, comparando aqui com o de Marcos 8:29, que ele era temido,
e rejeitado pelos habitantes daquela região. As pessoas tinham medo. Então, quando, por exemplo, ele estava em algum certo momento de lucidez, entenda que quando nós falamos que ele estava possuído por demônios, não significa que ele está o tempo todo, mas havia alguns momentos de certa lucidez, e era nesse momento que os homens então prendiam aquele homem com grilhões e em cadeias. O fato é que quando os demônios, ou o demônio manifestava-se ou possuía ele de forma tão intensa, que esses grilhões, essas cadeias aqui, ele era rompida por aquele homem que estava possuído pelo espírito imundo ou espírito maligno. Ele era tomado de uma força sobrenatural que fazia com que nada pudesse então detê-lo. E o texto continua descrevendo que ele andava dia e noite gritando, vivendo em sepulcros, desnudo, como eu falei, e ferindo-se com pedras. Que descrição, irmãos, terrível de um homem. É isso que o diabo faz com os homens. Ele destrói as pessoas. Ele tem várias formas de destruir as pessoas, porque o diabo, a sua natureza é 100% má, destruidora. E ele vai destruir de várias formas. E essa é uma das formas mais terríveis, uma das formas mais degradantes que o homem pode se encontrar possuído, guiado, dirigido por espíritos imundos, por espíritos malignos. Então nós temos aqui primeiro o cenário, Jesus desembarcando do outro lado do Mar da Galileia, provavelmente ainda escuro, no local de sepulcros, e um homem endemoniado vem ao encontro, e este homem, ele vem gritando, ele é violento, porque o espírito, quando possui, ele rompe as cadeias, ele rompe os grilhões. É um homem que é rejeitado pela sociedade, porque as pessoas queriam se ver livre dele, por isso que deixava ele justamente preso, mas nada podia detê-lo. Era um homem que vivia ferido fisicamente, mas muito mais do que fisicamente, era um homem que estava ferido de morte na sua própria alma, porque estava dominado por Satanás, dominado pelo diabo. Então você tem o cenário, você tem a descrição desse homem, mas você também tem nessa narrativa do versículo 6 até o versículo 14, você vai ter a descrição deste encontro, como é que foi o encontro de Jesus com este homem, deste homem então com Jesus. Versículo então 6 em diante vai dizer o seguinte: quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz dizia: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhes dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para eles, para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, que eram quase 2.000, e afogaram-se então no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então, temos um cenário, temos um homem endemoniado, e nós temos agora este encontro deste homem endemoniado com Jesus. E nessa narrativa, alguns pontos nos chamam a atenção. Primeiro é que este homem endemoniado, ou os demônios que estavam naquele homem, reconhece que Jesus ele é o Filho de Deus. O versículo 6 e o versículo 7 vai dizer justamente isso: que temos nós contigo,
Filho do Deus Altíssimo. O diabo, irmãos, ele procura influenciar os homens, engana os homens para negar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, mas ele sabe que Jesus é Deus. Entenda que na tentação de Cristo, naqueles 40 dias no deserto, quando o texto então nos diz que o diabo falava, se tu és o Filho de Deus, não é que havia alguma dúvida do diabo. O diabo estava assim, será que este que é o Filho de Deus? Será que esse tal de Jesus é o Filho de Deus que é enviado para nos destruir? Não, ele não tinha nenhuma dúvida, a ponto que, desde o nascimento, do anúncio do nascimento de Cristo, ele tentou matar Jesus, lembra disso? Influenciando, por exemplo, Herodes, para que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Então, o diabo sabia, quando Jesus é batizado, você vai lembrar que ouve-se a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então, o diabo sabia quem era Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que era o Messias prometido, enviado para destruir, para desfazer as obras de Satanás. Então, você observa aqui na narrativa de Marcos, que desde o início, os demônios, eles quando chegam diante de Jesus, eles adoram e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Um outro ponto também aqui que nos chama a atenção é as palavras, então, do demônio, usando a boca daquele homem. Vieste nos atormentar, ou conjuro-te que não nos atormentes. Quando você vai comparar isso com Mateus 8:30, Mateus justamente vai dizer isso. Vieste nos atormentar antes do tempo. É interessante essa expressão porque o diabo não só reconhece que Jesus ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus, mas também ele reconhece que a sua derrota é certa. Porque note que o diabo está dizendo, vieste nos atormentar antes do tempo, por causa das palavras de Jesus, sai deste homem. E aqui tem um ponto interessante, e esse texto aqui desfaz uma ideia que infelizmente foi desenvolvida principalmente na Idade Média, e se perdurou e chegou até os nossos dias, e infelizmente ainda há alguns crentes que pensam assim, que no inferno o diabo vai estar comandando as coisas, que no inferno o diabo vai estar atormentando as pessoas. Eu me recordo que mesmo um filme evangélico, muitos anos atrás, foi passado, e a ideia que se tinha é que lá no inferno os demônios estavam atormentando então as pessoas que também eram lançadas lá. É preciso entender, à luz da palavra do Senhor, que o único que pode lançar alguém no inferno é o próprio Cristo, é o próprio Deus. O diabo não condena ninguém ao inferno. Não, de forma alguma. Como assim, pastor? Jesus vai dizer assim, temei aquele, referindo-se ao Pai, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, quem é que lança o homem no inferno como juízo por causa dos seus pecados e por não terem se arrependido deles? É o próprio Deus. Agora, e quem atormenta, ou quem atormentará os homens e demônios por toda a eternidade? É o próprio Deus. Observou aqui que Jesus diz, aliás, o que aquele homem diz a Jesus, aqueles endemoniados? Vieste nos atormentar antes do tempo. Então, eles sabem, eles reconhecem que Jesus tem o poder e que vai chegar o dia em que eles serão definitivamente condenados, eles não poderão mais agir e serão atormentados. Então, aqueles demônios, pela vida daquele homem, pela boca daquele homem, que estava sendo possuído, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e reconhece que a sua derrota é certa. Um outro fato também interessante nesse encontro é que
Jesus ele faz uma pergunta: quem é ou qual é o nome? As outras narrativas, você vai perceber que Jesus não tem esse tipo de conversa. Jesus simplesmente ele ordena que saia e os demônios saem. Mas aqui, Jesus ele dá uma parada e ele pergunta, então, quem são aqueles espíritos ali, né? E o texto então vai nos dizer que ele responde, que chama-se legião. A legião era uma tropa, né, romana que comportava aproximadamente 6.000 soldados, envolvendo infantaria, artilharia. Quando se dizia que uma legião estava chegando, era algo terrível, porque uma legião romana, 6.000 homens chegando, eles dominavam qualquer região, qualquer lugar com sua força bélica, com sua força física, e por onde passavam deixavam um rastro de destruição. E Jesus então faz esta pergunta, provavelmente, segundo os comentaristas, para mostrar como é a força, ou para ficar claro, a força do diabo, e do qual também nós não podemos subestimar. Diz aqui então o texto que ele diz: meu nome é Legião porque somos muito. Isso não significa necessariamente que aquele homem tinha 6.000 demônios em cima dele. Não necessariamente. Até porque, se formos pensar dessa forma, quando eles pedem, aqueles demônios pedem para que Jesus os envie para aquela manada de porcos, acontece algo que Marcos registra que são 2.000 porcos. Se haviam 6.000, então e os outros 4? Então entenda que não necessariamente significa que havia 6.000 demônios, mas que havia muitos demônios. Muitos. Por isso que ele diz legião. E outra questão é para mostrar que a ideia de legião era a ideia de uma força destruidora. Então, aquele homem estava possuído de muitos demônios e demônios destruidores, com uma legião romana de soldados. Então, isso nos chama muito a atenção nesta narrativa aqui de Marcos em relação àquele endemoniado com Jesus. Uma outra questão também que nos chama a atenção neste encontro é que aqueles demônios, eles pedem para que Jesus os lance numa manada de porcos que está ali pastando, e Jesus atende. Jesus atende, eles pedem para que Jesus não os lance no abismo, por isso que ele diz: não atormentes antes do tempo. Eles pedem para que Jesus não os lance para fora da cidade ou daquela região. E por quê? Porque aquela região é justamente uma região de sepulcros. Então tinha tudo a ver com a natureza demoníaca, de morte. E eles pedem para que eles fossem lançados justamente daqueles porcos. E Jesus atende ao pedido daqueles demônios. A pergunta é: por que Jesus fez isso? Bom, há algumas respostas que nós podemos levantar aqui. Primeiro, em relação à questão de não lançar no abismo, não atormentar antes do tempo, é porque, de fato, há um tempo, já dentro do programa divino, em que o mal terá fim e o diabo e os seus anjos serão atormentados por toda a eternidade. Um outro ponto aqui é que Jesus permite que aqueles demônios vá para aqueles porcos para justamente demonstrar como a vida humana não vale nada para o diabo. Possuir um homem ou possuir animais, um porco, para o diabo é a mesma coisa. Então Jesus, pode ser também que Jesus fez isso, mas também o texto nos mostra aqui, à medida que Jesus atende aquele pedido dos demônios, é para mostrar que os demônios não têm autonomia, mas que os demônios estão submissos ao querer e ao poder de Deus.
Note que os demônios dizem assim, nós vamos sair, nós vamos para qualquer lugar. Nós vamos sair desse homem, vamos ficar por aqui. Nós vamos sair, mas nós vamos para tal lugar. Não. Eles pedem autorização. Porque todo mal, todo espírito imundo está sujeito ao nome de Jesus. E quando nós falamos ao nome, não é a palavra, mas a pessoa de Cristo. Então, você observa aqui justamente esses aspectos que destacam-se nesse encontro do endemoniado com Jesus. Então, nós já temos um cenário, nós temos um personagem, que é o homem endemoniado, e nós temos o encontro. Mas a partir de então, Jesus permite que aqueles demônios tomem posse daqueles porcos. E, gente, são 2.000 porcos pastando ali. E aqueles demônios possuem aqueles porcos e precipitam aqueles porcos no despenhadeiro. E eles caem no mar, no caso, Mar da Galileia, e morrem afogados. Quantos relatos muitas vezes nós ouvimos de missionários que trabalham, por exemplo, nas regiões ribeirinhas do nosso país, nas regiões de muitos rios, em que espíritos imundos tomam posse, muitas vezes até de pessoas, e os precipitam no rio e eles morrem então afogados. É isso que está acontecendo aqui. É justamente isso. Então, Jesus permite e aqueles porcos então morrem. Agora, o que acontece é agora transformação. Se esse texto começa falando de um homem que é possuído de espíritos malignos, um homem que não anda em sã juízo, um homem que anda nu, um homem que anda gritando, um homem que é tomado por espíritos malignos e que agem nele de forma sobrenatural, a ponto que ele rompe cadeias e grilhões. Olha o que agora o texto então nos diz, quando você olha aí para o versículo 14 e o versículo 15. Olha aqui comigo, diz assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então, os pastores daqueles porcos viram aquilo, e o que foi que fizeram? Correram para a cidade e anunciaram o que tinha acontecido. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Observou como as coisas mudam aqui? Enquanto o texto começa dizendo que aquele homem andava desnudo, aquele homem andava se ferindo com pedras, possuídos por uma legião de demônios. Agora o texto vai nos mostrar que este homem, ele está agora assentado. Ele não é mais uma pessoa violenta, ele não é mais uma pessoa agitada, ele não é uma pessoa mais que está quebrando cadeias e grilhões. É uma pessoa calma, serena. Ele está sentado aos pés de Jesus. É uma pessoa que agora está vestido. No lugar de nu, ele está vestido. É alguém que está, diz o texto, em perfeito juízo. Uma transformação. Não foi um ajuste que foi feito nele, não foi um remendo que foi feito nele, não foi uma melhora que foi feita na vida dele, mas foi uma transformação. O encontro de Jesus com aquele homem transformou a vida dele radicalmente. Irmãos, nós nunca somos os mesmos, ou nunca continuaremos sendo os mesmos depois que Jesus nos encontra. A sua vida mudou radicalmente, a minha vida mudou radicalmente quando Cristo nos encontrou. A minha vida e a sua vida nunca é mais a mesma depois que Cristo nos encontra. Observe que Cristo ele sai do outro lado do Mar da Galileia. Havia uma multidão, irmãos, que queria ouvir, que queria ver, que queria
a receber os milagres de Jesus, mas Jesus diz assim, olha, vamos para o outro lado. E por que Jesus vai para o outro lado? Porque há uma pessoa que precisa dele. Por que Jesus vai para o outro lado? Porque é uma pessoa que precisa ser liberta. Por que Jesus vai para o outro lado? Porque é uma pessoa possuída de demônios e ele é o único que pode libertar. Por que Jesus vai para o outro lado? Porque existe alguém do outro lado que é rejeitado pelos habitantes, mas que não é rejeitado pelo Senhor. Jesus vai ao encontro daquele homem e transforma a vida daquele homem. A narrativa continua, irmãos, do versículo 16 até o versículo 20, e a narrativa poderia ser diferente. Por quê? Porque quando nós olhamos para este episódio até então, nós poderíamos dizer o seguinte, que aquele homem sendo transformado, os homens daquela cidade, os habitantes daquela cidade, ao verem aquele homem em sã juízo, vestido, assentado, asseado, poderiam ficar admirados como ficaram, mas dizer assim, que coisa gloriosa, e dizer como os discípulos disseram lá na tempestade, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles habitantes daquela região podem dizer, quem é este que transformou a vida deste homem? Quem é este? Fique aqui conosco, nós precisamos de você, nós temos outros ainda que precisam dessa bênção. Não é essa a expectativa que teríamos depois disso acontecer? Mas é justamente o contrário. Olha o que acontece, versículo 16 até o versículo 20. Olha o que diz então o nosso texto. Diz assim, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem de seus termos, ou da sua região. E entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. É interessante que agora você tem dois pedidos, né? Na verdade, você já tem o pedido dos demônios, mas agora você tem o pedido aqui daqueles homens, que ao contrário da nossa expectativa, que deveriam pedir que Jesus permanecesse, eles pedem para que Jesus se retire. Na verdade, eles nem pedem de forma amigável, tipo assim, olha, dá para você sair? Diz o texto que eles rogam, é tipo assim, por favor, retire-se do meio de nós. Isso deixa claro que a vida humana para aqueles homens não tinha tanto valor. Isso deixa claro que os habitantes daquela cidade davam muito mais valor a porcos que lhe davam lucros do que ver aquele homem sã, em perfeito juízo. Isso fica evidente. E eles amam tanto os bens materiais, eles amam tanto esse tempo presente, que eles rejeitam a Jesus. Eles rejeitam a Jesus. Mas você também tem nesse texto aqui um outro pedido. Não apenas os habitantes daquela cidade pedem a Jesus que eles saiam, mas agora um outro pedido totalmente diferente, que é o pedido daquele homem que foi liberto, daquele homem que foi transformado. Ele pede para ir com Jesus. É incrível que os demônios pedem e Jesus atende. Lembra? Vieste na atormentares do tempo, não nos lance fora desta região e nos permite entrar nesses corpos. Jesus atende o pedido dos demônios. Os homens daquela cidade, os habitantes daquela cidade, chegam para Jesus e rogam-lhes, retire-se do nosso meio, vá embora, você está trazendo prejuízo financeiro para a nossa vida. É melhor esse homem endemoniado do que eles são, porque olha o que aconteceu. Jesus atende, porque o texto nos diz que Jesus ele entra no barco. Então Jesus atende o pedido dos demônios, atende o pedido daqueles homens daquela cidade, mas Jesus não atende o pedido daquele que ele transformou. É interessante isso, não é verdade? Porque aquele homem chega para Jesus assim, e roga para que ele vá,
ele está tão grato a Jesus, ele disse, eu quero ser agora um discípulo teu, eu quero andar contigo, você me libertou, você me transformou, olha quem eu era, olha quem eu sou. Mas Jesus, de forma surpreendente, diz assim, não, você não vai. Você não vai. Mas Jesus, e por que Jesus faz isso? Há um certo comentarista que diz uma coisa que muito me chamou a atenção. Diz que aquela cidade, aqueles homens rejeitaram a Jesus. Mas Jesus não rejeitou aqueles homens. Por quê? Jesus ele vai embora, mas ele deixa ali um missionário. Porque Jesus vai dizer justamente, não, você não vai voltar comigo, mas vá e conte aos seus familiares, tudo aquilo que Deus lhe fez e como teve compaixão da sua vida, como ele lhe transformou. E o texto diz que aquele homem atende ao pedido de Jesus, ele não mais insiste para que vá, mas ele vai e anuncia em Decápolis. Decápolis, irmãos, não era uma cidade. Decápolis era uma região de 10 cidades. Então pensa aqui, 10 cidades reunidas. A gente pensa, por exemplo, aqui, a região metropolitana, então você tem Recife, Paulista, você tem Abreu e Lima, Jaboatão, Cabo, a Goiânia. Então, isso não chegamos nem a 10 ainda. Imagina que ele foi em 10 cidades de uma região, anunciando aquilo que Deus fez na sua vida, como Jesus lhe transformou, e o texto nos diz que aqueles homens ou aquelas cidades ficaram maravilhados. Então Jesus, ele sabe porque ele está dizendo não para aquele homem, porque ele sabe o que é melhor para ele e o que é melhor para aqueles homens também. Apesar daqueles homens pedirem para Jesus saírem, ele disse assim, eu vou sair, mas eu vou deixar um missionário aqui. Que coisa bonita, né, irmãos? Eu acho muito interessante. Então você observa aqui, que nessa parte final, você tem o pedido daqueles homens, que Jesus atende para que ele saia, mas você tem o pedido daquele homem, que outrora fora escravo de Satanás, que teve sua vida transformada, a sua vida liberta do poder das trevas. Agora ele é não apenas um homem que está transformado, não apenas um homem que está em perfeito juízo, não um homem apenas agora calmo, mas ele agora é um missionário. E aqui eu quero fazer algumas aplicações rápidas para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero trazer é que o mesmo Jesus que controla vento e mar é o mesmo que controla o mundo espiritual. É o mesmo Jesus. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a admiração dos discípulos se dá porque eles conheciam os salmos, e nos salmos é que diz, por exemplo, Salmo 107, que o Senhor que acalma a tempestade. Mas lá no Salmo 107 está referindo-se a Yahvé, a Jeová, a Deus, Criador de todas as coisas. Sim, Deus tem o poder de acalmar toda a tempestade. Mas agora eles estão vendo um homem que estava dormindo e se levanta e ordena. Mas agora, quando eles chegam nessa região de Gadara, eles aprendem que Jesus não apenas tem domínio sobre a criação, mas ele tem domínio sobre o mundo espiritual. É interessante que é a mesma palavra que Jesus ordena para que vento e o mar lhe obedecem, é a mesma palavra que ele usa quando ele ordena para que aqueles espíritos saíssem daquele homem, porque ele é Senhor. A segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é que, quando nós olhamos para esse texto, fica evidente o poder e a compaixão plena de Cristo para com os perdidos, para com aqueles que estão escravizados. É interessante que muitas vezes nós temos uma certa tendência de olhar ou querer apenas ver o poder de Deus, ou olhar apenas o amor de Deus. E às vezes alguns até acham que pode haver uma contradição. Se ele sendo todo poderoso, como é que ele não acaba logo todo o mal? E se ele ama, por que ele permite o mal? Irmãos, amor e compaixão, amor e compaixão, amor e poder estão em plena harmonia
em Jesus. Esse texto é um dos que nos mostra isso. Jesus, com seu poder, ele liberta aquele homem, mas ele vai libertá-lo justamente movido por amor. Ele atravessa. Há um outro comentarista que me faz uma pergunta bem interessante. Quanto vale uma vida? Para aqueles homens daquela cidade, uma vida valia menos que um porco, porque eles queriam Jesus longe, porque Jesus libertou aquele homem, fazendo com que tivessem prejuízo financeiro. O lucro vale mais do que uma vida para aqueles homens. Para os demônios, aquele homem não valia nada, porque tanto fazia possuir um homem, como possuir um porco, um animal imundo, e destruir a vida daquele homem. Mas para Jesus, aquele homem valia muito. Por isso que ele veio ao encontro daquele homem, porque ele veio desfazer as obras de Satanás. A terceira aplicação que a gente pode fazer aqui, não importa o tanto e o quanto tempo o diabo possa escravizar alguém. Não importa o tanto e por quanto tempo o diabo possa escravizar alguém. Jesus tem o poder de libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não faz meia sola, Jesus não faz remendo, Jesus não faz uma melhora. Ele de fato liberta, ele de fato transforma. E uma última aplicação que a gente pode fazer aqui é que nós precisamos pensar sim nas vidas que estão longe sem Cristo, mas sem esquecer daquelas que estão próximos de nós, e devemos começar com aquelas que estão próximas de nós. Volto a repetir, Jesus saiu daquela cidade, mas deixou um missionário. E as palavras de Jesus são bem interessantes, porque ele diz assim: vai e conta aos teus. Muitas vezes nós temos alguma dificuldade, alguns têm dificuldade certa de evangelizar, assim, eu não conheço muito bem a Bíblia, eu tenho dificuldade às vezes com o texto, eu queria saber evangelizar, falar bonito como aquele irmão, como aquela irmã, como aquele pastor. Irmãos, nós podemos evangelizar aqueles que não conhecem, testemunhando, começando a testemunhar por aquilo que Jesus fez na nossa vida. É dizer como aquele homem que que era cego e recebeu a visão de Jesus. Quando as pessoas perguntaram: quem é que fez isso? Ele não tinha nenhum curso teológico, ele não tinha nenhum conhecimento bíblico profundo para falar a respeito de Jesus, mas ele sabia de uma coisa, que Jesus curou. Ele sabia de uma coisa, que Jesus mudou a sua vida. Ele sabia de uma coisa, que Jesus abriu os seus olhos. Ele disse assim: olha, quem ele era eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eu era cego, mas agora vejo. Isso aqui está valendo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então, aquele homem saiu por aquelas 10 cidades, dizendo assim: olha, eu era escravo de Satanás, mas eu fui liberto por Jesus Cristo, e ele pode também te libertar. Então, comece na sua casa, comece na sua vizinhança, comece no seu escritório, comece no seu trabalho, comece na faculdade, comece pelo WhatsApp, comece pelo Instagram. Diga aquilo que Jesus fez na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por essa passagem tão maravilhosa e tão enriquecedora para a nossa vida. Nos ajuda a compreender e aplicar essas verdades no nosso coração. No nome de Jesus. Amém.